Olá, que Deus venha abençoar a todos pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó venha ser com todos, que nesse momento vão passar a crer naquilo que Deus tem nos mostrado. Bom, hoje de uma forma muito responsável, vamos falar do conflito entre a faixa de Gaza e o Estado de Israel. Para ser mais específico, vamos falar sobre o grupo terrorista Hamas contra o Estado de Israel e todo esse conflito que tem causado desde o início até nesse exato momento. Eu queria que vocês pensassem comigo quem é a vítima ou quem é o vilão nesse conflito. Israel, ele é vítima ou vilão? Ambos, no final, vítima ou vilão, vão perder. E não vão perder um pedaço de terra ou coisas materiais, mas vão perder aquilo que Deus mais aprecia no ser humano, não importando se é povo, línguas ou nações, que é a vida. Porque enquanto há vida, há esperança. E do lado da vítima ou do lado do vilão, ambos vão perder. E que se mais perde em uma guerra é a vida. E o que se mais se paga são os inocentes, de ambos os lados. Aqueles que têm razão e aqueles que não têm. O vilão ou a vítima. No final, quem paga o preço são aqueles que não podem se defender. São os inocentes. Essa é uma grande verdade. Mas eu queria já de início, eu queria fazer uma pergunta para o mundo árabe agora. E essa pergunta é muito simples. No meio de tanto horror que esse grupo terrorista tem feito, o Hamas, no meio de tanta dor, onde raptou crianças inocentes, matou homens, mulheres, Senhor, pessoas idosas, esquartejou criança recém-nascida, sequestrou muitas pessoas. E essa pergunta que eu quero fazer para o mundo árabe, para o mundo islâmico: esta é a verdadeira religião islâmica? Este é o verdadeiro consentimento de Maomé? Ele concorda com tudo isso que está acontecendo? É esse ensinamento que está escrito no livro sagrado do Alcorão? É isso que tem ensinado? É isso que Alá concorda? É essa profecia que Maomé deixou para aqueles que iam crer nas suas escrituras sagradas, o Alcorão? Maomé está em concordância com tanta maldade, com tanto ódio, com tanto derramamento de sangue inocente? Essa é a minha grande pergunta. Porque no Alcorão, nas escrituras sagradas islâmicas, porque essa é a verdade, essa é a essência da fé islâmica, o Alcorão e toda a profecia que o profeta Maomé fez. E nessas escrituras sagradas, lá diz, e é muito claro, que não matarás ninguém injustamente. E qual foi a justiça? Qual tem sido, na verdade, a justiça que o grupo terrorista Hamas tem o direito de tirar vidas inocentes? Na verdade, qual que é a justiça que o ser humano tem sobre outra vida? Em tirar a vida de outro ser humano. Porque o Deus de Israel, ele é vida. E ele quer dar vida àqueles que creem. E como outra religião, ela pede que se tire a vida de outro ser humano. Que essência é essa que necessita a eliminação, que necessita a destruição, não de um sistema, não de uma terra, mas de um povo, de uma nação. Essa é uma grande verdade. E no meio dessa guerra, a morte, ela leva o corpo.
Mas o inferno leva a alma de muitos que têm consentido com esse pecado. Porque está escrito que pior do que aquele que pratica são aqueles que consentem. E aos quatro cantos desse mundo agora, tem pessoas que estão consentindo e aceitando com todo o horror que o Hamas tem feito em Israel, com toda a dor que ele tem feito para Israel, mas concordam por ser um pedaço de terra menor, por a faixa de Gaza ser menor, e Israel com toda a sua força, com todo o seu poder, ela está fazendo de tudo para proteger a sua nação, o seu povo, a sua história, a sua essência, porque sabemos que em toda guerra, em todo ataque, há um contra-ataque, e esse contra-ataque de autodefesa para proteger não só pessoas, mas toda a sua nação. E isso Israel tem feito. Essa é uma grande verdade. Mas, meu amigo e minha amiga, nessa guerra que não tem sido mais só por causa de uma terra, não tem sido mais só por causa de uma promessa, não tem sido mais por causa de um governo, mas tem sido uma guerra de informações de palavra, onde a primeira vítima é a verdade, onde a mentira quer se tornar verdade e a verdade se torna mentira, onde o vilão quer se tornar vítima, onde o que é certo se torna errado. E isso tem acontecido. E bem sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim com toda potestade, com todos os príncipes da terra, das trevas, com todo o espírito imundo, com todo o portador da morte que tem usado o mundo para ficar contra a Terra Santa, contra o Deus vivo, contra o Deus de Israel. E isso tem acontecido. Muitos não sabem que se hoje o Senhor Jesus Cristo não reina na Terra Santa como o grande Messias, muitos não sabem que esse motivo para que isso aconteceu, tudo isso é pela vontade de Deus, porque para que os gentios, aqueles que estão fora da Terra Santa, do povo escolhido, para que eles tivessem a oportunidade de serem salvos e conhecerem plenamente a verdade, aqueles que foram os primeiros a receber a promessa abraâmica, eles também tinham que se tornar cego e surdo. E essa cegueira e essa surdez, ela não é definitiva, ela é temporária. Se hoje não se reconhece o Deus Filho, mas o Deus Pai ainda reina. O Deus Todo-Poderoso, aquele que por meio de louvores, por meio de música, por meio da palavra, por meio de pregação, se é falado um Deus amor, mas também Ele é um Deus vingador. E Ele irá se vingar de todos aqueles que têm ido contra a sua terra santa, contra o seu povo escolhido. Olha, meu amigo e minha amiga, nessa guerra de informações de palavra, eu quero deixar claro uma coisa para você. Eu quero deixar claro, e isso é muito importante que todos prestem atenção. Houve um homem, e esse homem, ele teve uma visão. O anjo veio falar com esse homem, e esse homem era Maomé. E o anjo veio profetizar para esse homem. E esse anjo era um demônio.
Era o próprio Satanás querendo profetizar para Maomé, porque está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: ainda que nós mesmos, ou seja, os apóstolos, aqueles que tinham fundado o cristianismo, e ele completa: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, este seja maldito, ou seja, maldição. E Maomé, ele teve uma visão, e esse anjo, que era um anjo caído, enviado por Satanás ou o próprio demônio, transfigurado em um anjo de luz, ele estava com pressa em profetizar para Maomé. Ele estava com pressa em impor uma nova religião para o mundo. Uma religião que também tinha como promessa a promessa abraâmica. E ele, não satisfeito, pegou o livro de Gênesis capítulo 22 e distorceu toda a palavra do Senhor. Ali ele tirou a aceitação de Sara, negou Sara para aceitar Agar. Ele negou Isaac para aceitar Ismael. Ismael se tornou o filho da promessa, o que deu a vida pelo pai. Essa é uma verdade. E trocou todo o enredo da palavra de Deus para tornar aquilo que o anjo tem anunciado, o espírito demoníaco tem anunciado. E Maomé não teve o discernimento espiritual, e esse anjo profetizou com ele com pressa, para que surgisse o mais rápido no mundo uma nova religião, um novo sistema, onde aquilo que era certo se tornou errado e aquilo que era errado se tornou certo. O justo se tornou injusto e o injusto se tornou justo aos olhos das pessoas, que todos aqueles que passaram a crer em Maomé, todos aqueles que se consideram muçulmanos, passaram a crer no Alcorão. E essa nova religião, esse novo fundamento, onde foi distorcido toda a palavra de Deus, se criou não mais Jesus como a essência ou o centro, mas sim Alá. E toda a profecia que saiu da boca de Maomé se tornou sagrado e santo. E eu te falo, meu amigo, todo fundamento, não importando qual for, se não for aquele que considera as escrituras sagradas, se não for esse, que Jesus Cristo é o Senhor e o único Senhor suficiente para todo aquele que crê nele, tudo isso se torna anátema ou maldito. Essa é uma grande verdade. E essa morte que está acontecendo por causa da guerra, que tem levado muito corpos, mas o inferno, com essa doutrina e esse pensamento, tem levado muitas almas. E esse pecado você não pode praticar. Esse pecado de consentir com o erro daqueles que praticam tem o mesmo peso. Quando você consente com o erro que você não praticou, mas aquele que praticou, você está consentindo com ele, você está indo para o mesmo buraco, está indo na mesma crença, morrendo na mesma fé. Então, tudo aquilo que não se fundamenta em Cristo, ele se torna anátema, maldito. E maldito aquele que cria outro fundamento
a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 2, a palavra de Deus diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra todas as potestades, todos os príncipes das trevas e deste século, contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, meu amigo e minha amiga, que Deus venha abençoar a sua vida e que oremos por Israel, oremos pela faixa de Gaza, oremos por todos aqueles que nesse momento não têm a luz de Cristo, não tem o Deus de Israel como seu Senhor e como seu Salvador. Oremos pelos aqueles que matam em nome de Alá ou de qualquer religião, qualquer sistema religioso, aqueles que matam e morrem por uma guerra santa que não existe, porque o Deus verdadeiro e o Deus vivo, Ele dá a vida. Ele não tira a vida. Ele não dá esse direito a homem algum de tirar a vida do próximo, do outro. Mas Ele nos deu a palavra de vida, onde quando ela é anunciada e pregada com responsabilidade e com fé, ela se cria dentro das pessoas a salvação da sua alma. Ela traz vida para aqueles que estão mortos. Ela faz a alma que está indo para o inferno ela ir para o céu. Ela coloca a paz onde há tristeza. Ela coloca a alegria onde só há dor e sofrimento. Essa é uma grande verdade. Meu amigo, olha, que Deus venha abençoar vocês. Que Deus venha ao encontro de todos vocês pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a consciência de Deus venha sobre você aqui e agora, para que a esperança desse Evangelho de Cristo, que traz salvação para aqueles que crê, também possa chegar a você, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo.